paz do Senhor, irmãos. Queria orar para nós iniciarmos esse momento de palavra, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, a Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado, Espírito Santo, por essa Páscoa, por este domingo de Páscoa, por esta tarde, Senhor. Obrigada por essa oportunidade riquíssima, Pai, de estarmos, ó Deus, na Tua casa, te adorando entre os nossos irmãos, Pai, e te agradecendo, ó Deus, pelo Teu sacrifício, Pai. Te agradecendo pela Tua morte e pela Sua ressurreição. Te agradecendo, ó Deus, porque agora nós temos paz com Deus. Te agradecendo porque agora nós temos, ó Deus, reconciliação com o Pai. Porque agora temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Porque agora temos novamente a vida eterna, Pai. Obrigada, Jesus, pelo Teu sacrifício, Senhor. Obrigada, Jesus, por pagar a dívida que era nossa. Obrigada, Jesus, pela Sua imensa misericórdia, graça e amor, que nos constrange, Pai, e que nos convence, que nos atrai todos os dias, Pai. Muito, muito, muito obrigada, Espírito Santo. E eu peço, Pai, que o Senhor possa me usar neste momento, continue falando comigo, Pai. E, ó Deus, fale através de mim, ó Deus, para poder compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem me ensinado, Pai. Que não fale nada de mim mesma, mas que seja o Teu Santo Espírito, Pai, apenas me usando, ó Deus, como um vaso nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Bom, irmãos, como eu sempre digo e vou continuar dizendo, é motivo de muita alegria estar aqui, podendo compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem me ensinado. E eu quero agradecer desde já a oportunidade ao pastor. Essa palavra, essa mensagem que Deus compartilhou comigo, Ele compartilhou no dia 5 de março, durante o meu tempo com Deus, lá na minha devocional. E eu senti essa mensagem arder no meu coração. Eu pensei, nossa, eu quero muito ter um dia uma oportunidade de poder compartilhar isso com os irmãos. E tinha a ver com a Páscoa, então eu pedi para o pastor, ele permitiu. E eu queria que, assim como o Espírito Santo falou muito comigo naquela manhã, que ele falasse com os irmãos essa noite também. É como a Camila falou, a gente sabe, a gente conhece, mas o Espírito Santo tem momentos em que ele faz com que a mensagem reviva nos nossos corações. E esse é o meu pedido para nós essa noite, que o Espírito Santo possa fazer reavivar essa mensagem nos nossos corações, amém? Bom, o texto que eu estava lendo era Gênesis 3. E eu queria que nós abríssemos, por favor, em Gênesis 3, na linguagem NVI, por gentileza. E é aqui apenas só contextualizando, né? Gênesis 1 e 2, nós vemos a criação de tudo que existe. Céus, terra, estrelas, animais, o ser humano. E a cada criação, Deus falava o quanto era bom. Quando terminou de fazer tudo, Deus disse, nossa, isso é muito bom. E aí, depois, o que Deus fez? Deus descansou, repousou. Quem estava aqui naquela mensagem que eu falei sobre o noache de Deus, o descanso de Deus, o repouso? Vocês se lembram? Se não se lembram, depois olhem lá no YouTube, hein? Enfim, então esse é o contexto de Gênesis 1 e 2. Deus repousou, estava tendo comunhão ali com a sua criação. E aí eles viviam no Éden, né? E só a nível de curiosidade, Éden significa deleite, prazer, encantamento, satisfação, comunhão. Era nesse ambiente que a criação que Deus fez vivia. E é interessante a gente pensar que hoje em dia o ser humano ele tem buscado exatamente isso. Olhem só, deleite, prazer, encantamento, satisfação e comunhão. E aquilo lá no Éden era isso que significava. Mas enfim, vamos ver. Vamos juntos ler Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher, certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão
e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido que estava com ela, e ele o comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde está você? Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso eu me escondi. Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual eu ordenei a você que não comesse? O homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo que me deu o fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. E agora eu quero que nós pulemos lá para o 21. Vamos lá para o versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele para o homem e a sua mulher e os vestiu. 22. Então o Senhor Deus disse: vejam que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva para sempre. Irmãos, Gênesis 3, enfim, a gente lendo ali, nós refletindo ali, muitas mensagens poderiam ser tiradas desse pouco texto que foi lido. Mas eu queria compartilhar aquilo que o Espírito Santo compartilhou comigo naquela manhã. Alguns pontos. E o primeiro ponto é: o fato de Deus saber que algo aconteceria, a presciência de Deus, não isenta a capacidade, a possibilidade dele sofrer. Muito pelo contrário, se eu e você soubéssemos de algo muito ruim que aconteceria no futuro, nós sofreríamos em dobro. A gente sofreria antes de acontecer, a gente sofreria enquanto acontecesse e talvez depois de acontecer. E a primeira coisa que ficou pulsando no meu coração é que o nosso Deus teve o seu coração cortado, dilacerado, desde a criação do mundo. O nosso Deus sempre foi um Deus sofredor, porque Ele sempre foi um Deus cheio de amor. E aquilo ficou pulsando no meu coração. Imagina a tristeza. Naquele momento eu estava lendo Gênesis 1, 2, cheguei no 3, e eu ali imaginando toda aquela criação, aquela perfeição, aquela harmonia, e vem a queda. E eu, ser humano, criatura, comecei a sentir pelo menos, não sei, 1%, ou nem isso, da tristeza que Deus sentiu. Não só porque nós estávamos nos afastando do nosso Pai, do nosso Criador, mas porque Jesus haveria de sofrer no meu e no seu lugar. Imagina o sofrimento de Deus, a tristeza em saber que a sua criação escolheria a morte. E o sofrimento nos foi acrescentado. A mulher, ao ter filhos, nos relacionamentos, o homem, para ter o seu sustento, e a pior consequência, a separação de Deus. Perdemos a vida eterna, perdemos a comunhão, tudo por uma falta de contentamento, tudo porque queríamos mais, o orgulho, a altivez, a ambição. E aí Deus vai e fala: onde está você? E qual é a nossa resposta? Vamos ver lá no versículo 10. Qual foi a resposta de Adão? Nós estamos fugindo, nós estamos nos escondendo, nós estamos envergonhados, nós estamos com medo, porque agora os nossos olhos se abriram e nós vimos a nossa nudez, a nossa depravação. Afinal, a gente colocou
tudo a perder. E a gente viu que nós sempre tivemos a escolha, o livre-arbítrio. Mas depois daquilo nós tínhamos o conhecimento do bem e do mal. E com essa opção de escolher o bem e o mal, parecia que só tinha uma opção, que era o mal. E dali pra frente o ser humano foi ficando cada vez pior e afastado. E a gente vê isso em Gênesis 6. Vamos ver o que está escrito lá em Gênesis 6, versículo 5. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. E não é sobre isso essa mensagem, mas só para que não fique pontas soltas na sua cabeça, para que você não fique pensando nisso e não preste atenção no foco. Por que será que aqui está falando que o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano? Sendo que tem outro versículo que fala que o Senhor não se arrepende, Ele não é filho do homem para se arrepender. E tem algo na teologia e também na literatura chamada de antropoformismo ou antropopatismo, que é uma figura de linguagem para atribuir sentimentos, paixões, emoções humanas a Deus, apenas para que a gente tentasse entender um pouquinho da mente de Deus, o que Ele sentiu. Então são sentimentos humanos ligados a Deus, né? Representando Deus, daquilo que Ele sentiu. Porque de fato é muito difícil nós entendermos a mente do Senhor. Nós somos seres muito pequenos e é muito difícil de fato entender os sentimentos dEle. Então isso foi criado, uma figura de linguagem para a gente tentar entender. E aqui esse fato de arrependimento. Se alguém aqui já se arrependeu de fato, a gente sabe que quando a gente se arrepende de fato de algo, aquilo corta o nosso coração. Só da gente lembrar, a gente não quer lembrar, a gente não quer pensar, aquilo nos causa dor. E o arrependimento de verdade gera uma coisa: mudança de atitude. Então é nesse sentido, essa palavra arrependimento, mudança de atitude de Deus em relação ao homem. Deus não foi pego de surpresa, Ele sempre soube disso, mas gerou no coração dele uma mudança em relação à nossa resposta, certo? Então só para que não fique pontas soltas aí na mente de vocês, mas eu quero focar no sentimento que Deus teve de profunda tristeza. Aquilo lhe cortou o coração. Deus sempre foi um Deus sofredor, porque Ele sempre foi um Deus de muito amor. E aquilo foi o primeiro ponto que ficou pulsando no meu coração. Deus vendo cada vez mais a humanidade se perder, cada vez mais caminhando para longe dEle. Vamos continuar em Gênesis 2:25, olhem só. Gênesis 2:25. O homem e a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Só que logo em seguida, no capítulo 3, versículo 10, está escrito: ele respondeu: eu te vi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso eu me escondi. Então a gente vê claramente no capítulo 2, antes da queda, que o homem e a mulher estavam nus e não sentiam vergonha. E logo depois da queda, após a entrada do pecado no mundo, aquilo ali gerou outro sentimento. E no hebraico, no original, existe um jogo de linguagem para dizer que aquele nu, né, é escrito diferente. O nu do capítulo 2 para o capítulo 3, o som, a sonoridade da palavra nu até muda no hebraico, no original, e fica parecido com a palavra serpente. No capítulo 3. Eu dando uma estudada, achei isso muito interessante. Então é como se antes, no capítulo 1, no capítulo 2, era algo relacionado à pureza, à inocência, à ausência de malícia, vulnerabilidade sem medo. Eles estavam expostos diante de Deus e expostos diante um do outro, mas era um ambiente seguro. Só que ali depois que teve a entrada do mal, perdemos a inocência, começamos a ficar expostos diante de Deus e do outro,
E não era mais um ambiente onde a gente se sentia seguro e à vontade. Trouxe vergonha, consciência de exposição, medo, culpa. Então algo foi mudado. Não só aquilo, tudo que a gente sabe, mas algo foi mudado lá dentro, na alma do ser humano. E olha o que nós vemos no verso 7. Olha que interessante. Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Naquele momento em que Adão e Eva comeram do fruto, perceberam, olharam para si e perceberam a sua nudez, perceberam aquilo que eles fizeram. Automaticamente eles tentaram fazer alguma coisa para se cobrir. E eles pegaram folhas de figueira, fizeram ali túnicas, né, roupas ali, costuraram, enfim, fico imaginando eles lá tentando fazer uma tanga ali e se cobriram. Só que olha que interessante. No versículo 8, né, em seguida, fala o seguinte: quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus que caminhavam pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde está você? E ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso eu me escondi. Logo depois de eles terem feito roupas com as figueiras. Ou seja, o que isso nos demonstra ali? Esse segundo ponto. O homem ali estava tentando por si só, sozinho, resolver o próprio pecado. Por esforço próprio, ele estava tentando cobrir a sua própria nudez. Só que quando ele ouviu que Deus estava se aproximando, ele percebeu que aquilo não era útil perante ao Senhor. Ou seja, ele estava coberto, mas quando ele sentiu a presença de Deus, era como se ele não tivesse feito folhas de figueira para se cobrir, porque perante Deus aquilo era superficial. Aquilo era temporário, aquilo não era eficaz. E aí outra coisa que a gente pode parar para pensar. O homem, ele pode até tentar se cobrir perante outro ser humano, mas perante a Deus não. E só o próprio Deus para resolver aquilo que nós fizemos. Nós, pelo nosso esforço humano, pegando ali as folhas, tentando fazer roupas para cobrir a nossa nudez, não adianta. Não adiantou. Só o próprio Deus. Olha só. Nós continuamos vendo ali. E em seguida Deus pergunta: o que vocês fizeram? Adão, o que você fez? Você comeu da árvore, Eva? Por que você fez isso, Eva? E o que eles respondem? Na verdade, o que Deus estava querendo que eles respondessem? O que Deus queria ouvir? Deus sabia o que eles tinham feito? Mas o que Deus estava esperando deles? Confissão, arrependimento, reconhecimento. E qual foi a resposta? Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a cobra. Deus estava ali esperando um arrependimento. Mas o pecado causa exatamente isso: o orgulho, a autojustificação, a recusa em se arrepender. E sem arrependimento, sem reconhecimento, não há transformação. E às vezes Deus, ele estava, claro que isso daqui é uma licença poética, eu fico imaginando que Deus estava ali só esperando ouvir: meu Deus, eu errei mesmo. O Senhor falou que não era para eu comer e eu comi, me perdoa. Mas não teve isso. E aí? Eu me deparo com um dos versículos que, meu Deus, sempre faz o meu coração estremecer. E naquele dia, naquela manhã, ele veio de uma forma diferente no meu coração. Versículo 21. O ser humano fez o que fez, quebrou a aliança que tinha ali com Deus, começou ali a fazer escolhas e ir para longe de Deus. E eu imagino o quanto que Deus estava sofrendo, talvez bravo, não sei. E qual foi a atitude do Senhor no versículo 21?
o Senhor Deus fez roupas de pele para o homem e a sua mulher e os vestiu. Deus poderia simplesmente falar, vai. Nos próximos versículos, nós vemos que eles foram expulsos do Éden. Deus poderia deixar eles irem lá com as túnicas, com as roupas, lá com as folhas. Mas em sua infinita misericórdia, Deus, o próprio Deus, fez roupas para Adão e Eva. Só que é muito além disso, irmãos. É muito além disso. Aqui a gente vê um dos momentos mais profundos da Bíblia. E um prenúncio, uma ação profética do que seria séculos depois. Um cordeiro sendo desnudo, morto, cortado, para cobrir de uma vez por todas a minha e a sua nudez. Para haver perdão, para haver cobertura, para haver revestimento, era necessária a morte. E aqui a gente não sabe se foi o próprio Deus que matou ali o animal para vesti-los com a roupa deles, ou se o próprio Adão, em obediência ao mandamento de Deus, teve que matar um animal. A certeza é, ali onde tudo era perfeito, ocorreu a primeira morte. Aquele animalzinho, imagina, eu fico imaginando o terror daquilo acontecer, Adão e Eva vendo aquele animal sendo morto. Isso daqui é licença minha, eu imaginando. E Deus fazendo roupas para eles e Deus os vestindo. Gente, que profecia. Nossa, uau, que representatividade. E não só para o fato deles saírem nus, mas aquilo apontava para algo muito maior. Para séculos depois, o nosso cordeiro perfeito, nu, humilhado, sofrendo a pior morte que era possível sofrer na humanidade. Muitos estudiosos sugerem que Jesus foi sim crucificado nu. A nudez era uma prática romana padrão para aumentar a humilhação e a vergonha e o sofrimento do condenado. Embora a arte cristã geralmente mostre Jesus com um pano na cintura, os relatos dos evangelhos mencionam que os soldados romanos dividiram suas vestes, incluindo a túnica, que no original pode se referir às roupas íntimas. Tudo sugere que o nosso Jesus também estava ali, literalmente, vivendo a nossa nudez, para que eu e você hoje pudéssemos ser cobertos, para que a minha e a sua vergonha pudesse ser de fato tapada, resolvida de uma vez por todas, para que nós não pudéssemos mais sentir vergonha perante o nosso Pai, porque Ele resolveu o que eu e você colocamos a perder. A cruz era considerada até mesmo um palavrão na época. A cruz era a pior coisa que alguém podia viver. Era mais doloroso, era o mais humilhante, e foi assim que Ele se entregou por mim e por você. E algo que também queimou no meu coração é que Deus, Ele é um homem de palavra. Se era lei que tinha que morrer, que tinha que haver consequências, tinha que haver. Mesmo que isso significasse entregar o próprio filho. Mesmo que você não foi capaz de cumprir a aliança, mesmo que você não foi fiel, tudo bem, eu vou ser fiel por você. Eu faço a sua parte. Isaías 53:7. Eu conserto o que um dia
Adão e Eva colocaram tudo a perder, mas lá na Bíblia está escrito que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Com o pecado de Adão, todos nós nos tornamos culpados. Mas também, por causa do sacrifício de um só homem, todos nós podemos receber o perdão e nos tornarmos filhos, justificados, santos. Então não foi só Adão e Eva, isso tudo, essa culpa é minha e sua. Era para sermos nós. Uma das piores consequências lá, a gente vê que nós somos feitos do pó e do pó nós voltaríamos, e nós perdemos a chance de comer da árvore da vida. Não foi só Adão e Eva, fomos eu e você. Mas vamos lá, Isaías 53, 7. Eu queria que, em especial, essa parte, eu queria que nós lêssemos na versão NTLH. NTLH, por favor. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã e fica ali exposta, sem o seu pelo, sem a sua roupinha natural. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz, olha o que Deus disse: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Deus quis que o seu precioso filho sofresse por mim e por você. João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías 53, 5. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós. E nós vemos a Bíblia recheadíssima, explicando, de Gênesis a Apocalipse, que foi por amor. Foi por amor, por mim e a você. Por que acontece tudo isso? Por que acontece o Natal? Por que acontece a Páscoa? Porque os livros de história lá na escola, a gente aprende antes e depois de Cristo. Porque ele teve que ser enviado para poder consertar o que eu e você colocamos a perder. Essa é a mensagem da cruz, que hoje nós olhamos e é algo bonito, usamos como pingentes, enfim, a gente sempre ouve isso porque é verdade. A gente olha e é um símbolo de esperança, é onde Deus venceu a morte. Mas lá na época, meu Deus, aquilo era escândalo. Mas foi por mim, por você. E foi de uma vez por todas. Foi feito, está consumado. Hebreus 9, 24. Hebreus 9, 24. Olha só. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Eram os meus e os seus pecados, era o pecado de toda a humanidade, aqueles que já tinham vivido, que estavam vivendo na época, aqueles que ainda iriam existir, aqueles que ainda vão nascer. Eram todos os pecados em Cristo. Nele, a ira de Deus estava sobre Cristo, porque era para sermos nós.
Mas graças a Cristo, hoje nós temos paz com Deus. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Agora, porém, ele apareceu de uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, sacrificando a si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação para os que o aguardam. Essa é a mensagem da cruz: esperança, vida nova, reconciliação. Através do sangue de Cristo nós fomos lavados. Através do sacrifício de Cristo nós fomos perdoados. Mas nós também fomos revestidos novamente. Olha só, além de nos perdoar, limpar, Ele veio vestir o homem novamente. Isaías 61:10, olha o que está escrito. Isaías 61:10. É grande o meu prazer no Senhor. A minha alma regozija-se no meu Deus, porque Ele me vestiu com as vestes da salvação e pôs sobre mim um manto da justiça. Cristo nos vestiu novamente, irmãos. Novamente nós temos salvação e agora nós somos justificados. Isso significa que nós nos tornamos justos perante a Deus. Nada do que eu e você fizemos ou tentemos fazer traz essa recompensa. Ele já fez. Basta a gente receber. A gente não precisa fazer nada, Ele já fez. A dívida foi paga. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. Nós somos vestidos do próprio Cristo. Olha só, vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Quantos nós aqui temos fé em Cristo Jesus? Então somos filhos de Deus. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de se batizar? Glória a Deus, se você ainda não escolheu isso, escolha, há tempo. Então eu e você somos vestidos pelo próprio Cristo. Ele de fato tapou a nossa vergonha, a nossa nudez. E agora, para finalizar, irmãos, o último ponto. Gênesis 3:22, vamos voltar lá. Gênesis 3:22. O que folhas tentaram esconder, Jesus veio resolver. Então, o Senhor Deus disse: vejam que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida. Coma e viva para sempre. A gente sabe que a maior das consequências foi essa. Nós não teríamos mais aquela vida eterna com Deus. E aí, Jesus veio. E Ele se tornou o caminho novamente ao Pai. Se o homem pecador comesse da árvore, ele viveria eternamente em estado caído. Por isso, antes de nós comermos novamente do fruto da vida, Jesus resolveu esse problema. E existem promessas que nós vamos comer do fruto da vida. E a gente pode trazer isso somente a uma linguagem figurada, ou não, ou seja, literal. Mas vamos lá, Apocalipse 2:7. Olha o que está escrito. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos,
Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Tínhamos perdido a chance de comer da árvore da vida. Mas aí veio Jesus, resolveu tudo e nos deu novamente o direito de comer do fruto da árvore da vida. Porque não é sobre só viver eternamente, é como? É com Ele. É com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em comunhão. Outro versículo que nos traz essa esperança é Apocalipse 22:14. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados que lavam as suas vestes, assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Eu e você podemos ter novamente a vida eterna com nosso Pai, graças ao sacrifício de Cristo na cruz. E eu sei que a gente ouve isso quase que todo domingo, diariamente, e a gente vive a vida. Eu sempre falo isso porque isso é um temor que eu tenho, de nós vivermos a nossa vida ouvindo algo tanto que se torna ok, mas que a gente nunca perca a grandiosidade disso, o quanto isso é poderoso. João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. E é por isso que nós estamos aqui essa noite, comemorando a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Deus venceu aquilo que seria o fim, a morte. A morte não é o fim. Não foi o fim para Ele, porque Ele venceu, e não é o fim para a gente. Lá em Apocalipse também está escrito que morte, choro, tristeza e dor nunca mais. Veremos o rio da vida, veremos a árvore da vida, e viveremos como era para a gente ter vivido todos esses séculos. Ele consertou. Ele se entregou por mim e por você. E a forma da entrega foi escandalosa. Foi a pior que poderia. Foi extraordinário, foi gigantesco. Paulo diz que é loucura, é loucura. A mensagem, o evangelho é loucura. É escandaloso, é grotesco, meu Deus. Porque o amor dele é dessa forma por você. E aí, voltando naquela manhã, algo que sempre fica no meu coração, eu fico pensando, Deus, o que eu faço? Meu Deus, olha isso. Olha o que o Senhor fez por mim. Olha o que o Senhor fez pelas suas criaturas, pelos seus filhos, pela humanidade. Meu Deus. Como retribuir? Vivendo para Ele. Todos os dias. Porque Ele morreu, Ele sofreu, Ele foi separado de Deus. Imagina aquela perfeição da Trindade. E Jesus ali, Deus virando o rosto para Cristo. Deus não afastando dele o cálice. Deus abandonando o Cordeiro Santo que nunca pecou, para que eu e você nunca jamais fôssemos abandonados. Feche seus olhos. Agradeça a Deus por esse tamanho sacrifício, por esse amor escandaloso, porque Deus poderia falar assim, tá bom, tá todo mundo perdoado, ok, não, mas Ele não é homem para mentir, para se arrepender, para voltar atrás. Por mais que nós colocamos tudo a perder, Ele falou, eu resolvo. E Ele resolveu. E agora, o que você vai fazer depois de tudo isso? Dessa grande demonstração de amor? Não caia no erro de Adão e Eva, de achar que é por mérito, é por sacrifício seu, você tentando se cobrir. Não, fique em paz. Nada do que você fizer vai adiantar. Ele já fez. Só receba. Só se entregue. É só isso que Ele espera. Um arrependimento. Um reconhecimento. Meu Pai,
eu pequei. Eu me afastei. Eu achei que sozinha eu conseguiria. Eu todos os dias tento fazer aqui as roupas para me cobrir, mas eu sei que não adianta, porque eu me sinto culpado e nu perante o Senhor. E Ele fala: não é para você fazer nada, eu já fiz. E foi escandaloso, meu filho, porque o meu amor por você é escandaloso. É gigantesco. Não tem fim. E eu te busco. Eu tento te atrair de N formas. Eu estou tentando falar com você de N formas há tanto tempo, através de tantas pessoas. Meu coração foi cortado, o cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. O nosso Deus sofredor, desde sempre, desde a eternidade, porque Ele sempre foi, sempre é e sempre será. Sempre sofreu por te amar. Que eu e você possamos responder a esse amor. Espírito Santo, muito obrigada, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, perfeito, maravilhoso, que o Senhor seja digno de todo louvor, de toda glória, porque o Senhor morreu, o Senhor, ó Deus, foi exposto, o Senhor foi envergonhado por um pecado que era meu, Pai. Muito obrigada, Jesus Cristo, muito obrigada por sofrer a dor, ó Deus, que era para toda a humanidade sofrer. Obrigada, Deus Pai, por entregar o seu Filho. Eu nem posso imaginar a dor que vocês sofreram, que vocês sentiram, porque o Senhor quis fazer com que Jesus sofresse, meu Deus, por mim. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o motivo da morte de Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu te amo e eu te agradeço. E eu peço que essa verdade queime nos nossos corações até o dia da nossa morte. De todas que estão aqui nessa noite, de todas que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir, que essa verdade queime nos nossos corações até o dia em que nós iremos te encontrar. Que isso não se torne algo comum. Que isso possa fazer com que nós nos arrependamos todos os dias e corramos para Ti. Não se esconder, mas correr para Ti. É o que eu te peço e te agradeço, Jesus. Amém. Glória a Deus.